Primeira carta de João, uma epístola. Às vezes na sua Bíblia não está epístola. Talvez a sua Bíblia seja um pouco mais antiga. Certas Bíblias mais novas, ela tem carta. Primeira carta de João antecede ali Apocalipse, tá? Você que ainda não consegue manusear bem a Bíblia, antecede um pouco ali Apocalipse. Você vai até Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, e você vai voltando, tá? Até chegar a carta de João, da primeira João, que são 3 cartas de João. João tem um evangelho e 3 cartas, tá? A primeira carta de João tem a primeira, a segunda e a terceira carta de João, e existe o evangelho segundo João, tá bom? Então nós vamos hoje estar trabalhando 1 João capítulo 1, e eu quero convidar você a ficar de pé mais uma vez, e só essa vez, tá? Para fazermos essa leitura, e você acompanha aí. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: e Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos às trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-no mentiroso e a sua palavra não está em nós. Pode sentar. Queridos, contexto deste capítulo, desta carta, é muito interessante mesmo, tá? Assim como Tiago, assim como Pedro e demais apóstolos, João estava num grande enfrentamento e um desafio na sua vida. O apóstolo João não era um super apóstolo, não era um semi-deus, não era um ícone, um papa pop, tá? O apóstolo João era um discípulo de Jesus. O apóstolo João tinha uma característica que nós precisamos entender. Ele nunca esqueceu quem ele era. E isso é uma dádiva, e isso é uma virtude na vida de poucas pessoas. A gente não esquecer de quem nós somos, de onde viemos, certo? E o principal, para onde nós vamos. As pessoas às vezes estão enganchadas no seguinte: sabe de onde vem, sabe o que aconteceu com elas, mas não sabe para onde vai. O apóstolo João, ele sabia muito bem quem ele era, sua origem, ele sabia o que era e ele sabia para onde ia. Isso é muito importante. Você vê uma pessoa como João, um discípulo amado, uma pessoa de característica amorosa,
não é um amor num contexto que nós estamos pensando agora. É diferenciado. Nós hoje, depois de tantos séculos depois de Cristo, nós entendemos o amor um pouquinho diferenciado dessa época. O amor que João tem, certo? Que num gesto na ceia ele tinha com Jesus, ele tinha um gesto de reclinar a cabeça sobre os ombros de Jesus, mostrando grande afeto de filho, de philos em grego, né? E o afeto de Jesus, né, para com o seu discípulo João, que era o afeto de ágape, né? O afeto de amor paternal. Né? Hoje em dia, se a gente for ver um homem abraçado a outro ou deitado a cabeça sobre os ombros de outro homem, nós vamos pensar em coisas. Por quê? Porque nós viemos historicamente durante os séculos acometidos e também viemos bombardeados com o machismo, certo? E hoje em dia, como está em alta a questão do homoafetivo, as pessoas logo vão pensar que a pessoa é afeminada, né? Que ela é, como diz outras palavras, ela é um pouquinho, como é que diz? O termo, ela é a pessoa que busca uma sexualidade diferenciada, mas não é bem assim. Dentro da Bíblia não existiam possibilidades para isso, porque todo o contexto é outro. É difícil compreender a palavra se você for realmente entender de forma pura como é a palavra de Deus. Se a gente for apenas ler superficialmente, certo? A gente não vai compreender. Vai compreender aquele entendimento que se aplica à nossa vida pessoal, mas não vai entender o que realmente Deus quer. Porque a Bíblia não é uma coisa superficial. A Bíblia tem uma profundidade. Como disse o apóstolo Paulo, acho que é Romano 11, se me fala, não é uma profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Então a palavra de Deus tem uma profundidade, então. Quanto mais você se aprofunda na palavra, menos você quer voltar para respirar na superfície. Você está entendendo? Quanto mais você afunda, você mergulha, quanto mais você vai buscando a fonte da água da vida, menos você quer voltar à superfície para respirar coisas superficiais. Então a palavra de Deus é profunda, é uma riqueza. Né? Esse João tem outra característica importantíssima na vida de Jesus. Jesus, quando estava sofrendo as lapiadas, as chicotadas, as chibatadas, como diz muito aqui em Quixadá, né? Percebi que nesse segundo ano que eu estou morando, o pessoal gosta de usar o termo chibatada, né? Então, as chibatadas, certo? Que Jesus levava naquele momento de aflição, né? Aquele momento de desdém com a pessoa de Cristo, ele ali sofrendo e na via cruz, ele carregando aquela cruz pesada. Ao chegar lá, e quando crucificado, está Maria, mãe de Jesus, está Maria Madalena, a ex-prostituta, e está João, também aos pés de Jesus, aquele que reclina a cabeça sobre o seu ombro, e a mãe de Jesus chorando de forma compulsória, de forma muito profunda, chorando desesperadamente, porque vê aquele que ela carregou no colo e amamentou, daquela forma, como um malfeitor, como um bandido, como um qualquer, injustamente ali. A dor maior era a injustiça que estava ali. E aí o que acontece? O que é que acontece? Acontece que Jesus faz uma pergunta: por que choras, mulher? Por que choras? Ela estava inconsolável com a morte do seu filho. E por que choras, mulher? Aí ele olha para João e diz: mulher, eis aí o teu filho. E João chorando também de forma compulsória, desesperado também com a morte do seu mestre, ele diz: filho, eis aí a tua mãe. Eu me lembro das palavras de Jesus quando ele diz assim: todo aquele que faz a vontade do meu Pai é meu pai, é minha mãe, é meu irmão, é minha irmã. Então Jesus nesse momento não só, gente, no momento da dor é mais fácil nós no momento da dor,
a gente murmurar, a gente reclamar, a gente gritar de dor, gemer, ficar bruto, ignorante. Mas a atitude de Jesus, até na cruz, foi espiritual. Jesus olhou para sua mãe e disse: mulher, está chorando a dor deste teu filho? Tipo um filho agora, esse aí teu filho, João. Filho, tu está sentindo a dor deste teu irmão, que você é meu irmão, considerado meu irmão? Pensa aí, eu te dou um consolo, eu te dou a tua mão. Te dou uma mão. Esse é o contexto. Essa é a pessoa, o indivíduo, a biografia desse indivíduo, de forma muito rápida. E o contexto da carta não é menos do que isso, é desafiador. João está escrevendo para uma igreja judaica messiânica, porque não existia denominações evangélicas. Não existiam batistas, não existiam presbiterianos, não existiam metodistas, não existiam luteranos, não existiam congregacionais, nem Assembleia de Deus, nem Igreja Católica. Existiam sinagogas messiânicas, ou seja, sinagogas judaicas que estavam convertendo de forma inteira, completa, ao cristianismo. Não existia igrejas e instituição religiosa. Existia uma única instituição judaica. E elas estavam se tornando judaicas cristãs, messiânicas. E o que acontece? Começou a acontecer um problema nesta igreja da qual ele escreve a carta. E o problema era que existiam umas pessoas que tinham o hábito, de duvidar da ressurreição de Cristo. Certo? Tinha um hábito de duvidar da ressurreição de Cristo. Por isso que ele escreve o teor principal da carta é justamente esse: olha, tenham cuidado com aqueles que duvidam da ressurreição de Cristo. E hoje nós estamos falando, hoje nós comemoramos o que? Hoje nós comemoramos de forma cristã, certo? A ressurreição de Cristo. E ele estava se preocupando com isso, porque existiam seitas naquela época que estavam combatendo a ressurreição, dizendo que Jesus nunca tinha vindo em carne, dizendo que Jesus não tinha ressuscitado, que era tudo gibi, que era tudo fantasia de apóstolos, que era tudo coisa de discípulo que não tinha o que fazer, de gente que tinha outra que devia procurar o que fazer. Era esse o contexto dessa carta. Era essa a preocupação do apóstolo João. Mas aí, meu irmão, a primeira coisa que eu quero colocar aqui, e serão três, bem rapidinho nessa reflexão, serão três. A primeira coisa que eu quero colocar para você, como João mesmo disse aqui, do versículo 1 ao versículo 4, ele coloca aqui a primeira coisa, que o Verbo de Deus se manifestou em carne por nós. Lá em João, no Evangelho, se você quiser conferir, capítulo 1, versículo 1, ele diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Ou seja, você percebe que não existe um terceiro João, ou um segundo João, ou outro João, porque a carta condiz bem com a mesma ideia que tem no Evangelho. O João que fala no Evangelho de Jesus em carne, no capítulo 1, verso 1 e 2, é o mesmo João que escreve a carta. Ele diz assim: o Verbo se fez carne, se manifestou entre nós. Resumidamente, ele diz assim: nós vimos com os nossos olhos. João diz desesperadamente nesses versículos de 1 a 4, ele diz assim: olha, eu deitei-me. Eles estão dizendo que ele não ressuscitou. Eles estão dizendo que ele nunca veio em carne. Peraí, eu deitei no ombro dele, eu comi com ele, eu testemunhei o que ele fez, eu vi a multiplicação dos pães e dos peixes, eu vi com meus olhos ele transformar a água em vinho, eu vi ele tirar o demônio do endemoniado,
Eu vi ele conversando com a samaritana na fonte de água, porque os machistas dessa época não conversavam com as mulheres, e principalmente samaritanas. Eu vi. Eu ceiei com ele. Eu vi quem o beijou e o traiu na última noite. Eu sei quem ele é, porque eu sou um dos traidores que na hora e no momento eu o deixei só. Eu estive diante da cruz e ele disse que a sua mãe era minha mãe e agora eu era o seu filho. Não é qualquer um não, meu irmão. Nós estamos tratando de João, o apóstolo amado, um homem que a sua essência, a sua natureza é amor. A sua natureza é amor. A sua natureza é que o levou desde sua concepção, de sua educação, levou a ver um Cristo em seu aspecto amor. Enquanto Pedro via um Cristo veemente da verdade, e Judas viu um Cristo socialista, um Cristo que viesse libertar o povo da opressão dos romanos, João viu e experimentou o Cristo do amor. O Cristo do amor. E eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Você tem visto, você tem crido, você tem experimentado o Cristo do amor que João tem? Você tem procurado em suas orações reclinar sua cabeça sobre o ombro de Jesus e cochichar os seus ouvidos, seus problemas, suas fraquezas, sua situação? É necessário, meu irmão, essa intimidade. Vale a pena. Vale a pena. E João diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua graça, de João, e nós vimos a sua verdade, e nós vimos o seu amor por nós. O Verbo se fez carne. O Verbo nasceu. O que era apenas uma profecia dos profetas messiânicos, o que era apenas uma promessa, o que era apenas uma coisa assim, às vezes, história do salão do templo de Salomão. Aquilo que era contado nas casas, aquilo que era contado sobre a mesa, aquilo que era contado nas esquinas de Jerusalém, se tornou carne. Habitou entre nós, cheio de alguma coisa, graça, verdade e amor. E amor. Esse é o Cristo que nós precisamos. Esse é o Cristo que você precisa. Esse é o Cristo em que nós devemos buscar. Embora sejamos nós, todos nós, imperfeitos e pecadores. Uma segunda coisa que esse texto me mostra. Espero, meu irmão, que essa compreensão entre em você. Mas tem uma segunda coisa que esse texto me mostra. Nos mostra, na verdade, o verso 5 em diante. Eu quero repetir essa leitura, que faz parte. Ora, eu ia falar de mensagem. Hoje em dia a gente ouve muita mensagem, não ouve? Tem muitas vozes, sabe? Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido, dele está se referindo a Jesus, tá? Temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum,
A gente às vezes pode cair nessa tentação, nesse orgulho, né? A nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Ou seja, a verdade não está naquele que diz assim: ah, eu não tenho pecado, não bebo, não fumo, eu não jogo. Não tem verdade nessa pessoa, né? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, ou seja, se a gente não se considerar pecador diante de Deus, o que é que fazemos com Ele? Fazendo-o mentiroso e a sua palavra não está em nós. Perigoso isso, né? Às vezes a pessoa, estou dizendo que é com você, não. Mas às vezes existem pessoas que querem ser donas da moral e dos bons costumes. Pessoas no perfil que é donas da moral e dos bons costumes, estas pessoas não admitem seus erros. E isso não é bom. Porque o exercício cristão de verdade é que cada vez que eu exercito o meu quebrantamento, o meu erro, cada vez que eu considero-me pecador, cada vez que eu considero-me errado diante de Deus, cada vez que eu olho em mim e vejo o câncer proliferador do pecado se alastrando em mim e não sei o que fazer, cada vez que eu olho e vejo o mal em mim, mas Deus é verdadeiro em minha vida. É mais ou menos assim, irmãos. Eu vou ilustrar aqui. É como uma pessoa que é viciada em droga. É como uma pessoa que é viciada em droga, entorpecente. E ela precisa, obrigado, Jéssica. Ela precisa se libertar dessa droga. Ela precisa, mas ela não está vendo isso. E ela cai na ilusão de dizer assim: não, ela faz 10 anos que usa entorpecente, viciada. Aí ela diz assim: não, ela diz para a família: não, dia que eu quiser eu saio dessa. Dia que eu quiser é só fazer o seguinte: dia que eu quiser assim, não, acabou, baixa, a partir de hoje eu não uso mais. É isso que João está dizendo. Quando a gente se converte, meu irmão, é muito facilmente ficar latente em nossas vidas o pecado. Sabe disso? Porque a luz iluminou o lugar onde estava encoberto os meus erros da minha consciência. Ou seja, antes de conhecer a Cristo, eu cometia coisas erradas, sentia um remorso no arrependimento, sentia uma coisa ali me cobrando que não fizesse mais. Mas, porém, entretanto, quando eu entreguei minha vida a Cristo, a luz da verdade, a luz da palavra de Deus, jogou o farol em cima do pecado, do câncer maligno, e disse assim: tá, é isso que você é. Por isso nós não podemos dizer que não temos pecado. Porque quanto mais, meu irmão, a pessoa, naqueles encontros de pessoas que são alcoólatras, quanto mais ela se considera fraca e alcoolizada, quanto mais ela verbaliza e coloca para fora a fraqueza dela. Essa semana eu venci, essa semana eu não coloquei um gole de cachaça. Você está entendendo? Mas ela se cura porque ela está confessando a sua fraqueza. Quanto menos ela verbaliza a sua fraqueza e esconde o seu ponto fraco, menos ela alcança a cura do seu pecado. É assim. Confessar os nossos pecados uns aos outros, diz a Bíblia, para que possam ser curados dos seus pecados. Uns aos outros. Confesse, exponha, se exponha diante da luz.
Porque a luz já iluminou, não adianta você se esconder. Está aqui, ó, você está vendo, eu estou te fazendo ver, o Espírito Santo está mostrando. Você tem esse problema. Tem esse agravante na sua vida. Você precisa se libertar. Você precisa lutar contra isso. Você precisa renunciar. São termos cristãos. Libertar, renunciar. Você precisa abandonar essa atividade. Você precisa deixar. Você se inclina para isso aqui, ó. Para a gente pegar, mas eu quero dizer, fuja disso. José, por exemplo, né? Os irmãos fazem uma justiça grande com José. Né? Tem uma inveja grande. José é o preferido do seu pai. Joga ele no buraco, passa a noite todinha gritando lá: irmãos, meus irmãos, não façam isso comigo não, meus irmãos. Eu estou com fome, me leva para casa, quero ver meu pai. No outro dia, além disso, vendeu eles aos egípcios. Olha José, naquela peregrinação, naquela situação. José é colocado como escravo na casa de Potifar. Potifar tem uma bela de uma mulher. Só que uma mulher insaciável. Uma mulher insaciável. Historicamente, ela vivia romances com seus empregados. E o marido sabia. Historicamente, para vocês, era insaciável. Aí José é bonito, jovem, exposto, e ela começa a cobiçar José com seus olhos. E ela começa a perseguir José. E José, que tinha princípios de Deus, que foi ensinado pelo seu pai, que só podia deitar-se se fosse com a sua mulher, sua esposa. Está lá José naquela situação. Está José sendo perseguido, está José sendo acometido por aquela mulher carnal. E aquela mulher se cansou de receber não e rejeição. O que foi que ela fez? Ela armou contra José. Ela fez uma armadilha contra José. Ela arrancou as roupas e disse que José estava tentando pegar ela. Então a gente aprende, meu irmão, isso aí, isso que eu estou dizendo. O que é que a gente aprende com isso? A gente aprende que José poderia ser um espertinho desses de hoje que a gente vê na internet. A gente vê os comentários dos espertinhos quando vê uma moça bonita, uma jovem bonita, e ele coloca lá no comentário: se fosse minha, esses aí, meu querido, minha querida, esses aí na casa de Potifar, ia ser mais um. Esse é o diferencial. É quando eu confesso meu pecado, é quando eu verbalizo, é quando eu expresso minha fraqueza para Deus, é quando eu torno conhecido: o Senhor me conhece, eu sou assim, me ajude. Fica mais fácil para Deus agir. Mas quanto mais a pessoa se esconde no caramujo, como uma tartaruga, quanto mais ela se esconde, quanto mais ela esconde o seu erro, mais ela chama Deus de mentiroso. Mas ela está dizendo para Deus: eu não preciso do Senhor. Eu tenho isso aqui, mas não preciso do Senhor não. Eu sei dar conta disso, mas olha como é que Ele dá conta. Será que dá conta do jeito que Deus quer que dê? É a pergunta. Porque nesse segundo ponto, Deus, a gente viu, Deus é luz e não há nele treva alguma. É isso que João expressa. Preste atenção. Deus é luz, não existe treva. Hoje pela manhã nós estávamos vendo sobre Levítico e teve um texto pertinente que eu acredito que vale a pena, que tem várias vezes Deus dizendo no livro de Levítico assim: sede, pois, santos, como eu sou santo. E as pessoas têm um conceito de santidade de Deus que está tão errado. Por isso que as pessoas vivem pegando mais e não conseguem experimentar a graça da santidade. Preste atenção. Isso é muito importante para nós, principalmente para mim. Quando a pessoa tem um conceito, se você olhar de cara esse texto: sede, pois, santos, como eu sou santo, diz o Senhor,
A pessoa de cara vai pensar o seguinte: peraí, Deus está dizendo que eu tenho que ser igualzinho a Ele, santidade? Nossa, não tem nem como. Não tem como nós sermos como Deus, em aspecto nenhum. Não tem como a gente alcançar a perfeição de Deus. Seria até injusto da parte de Deus dizer para nós: olha, seja igualzinho a mim, viu, rapaz, essa terra. Poxa vida, para Deus é fácil dizer isso, porque Deus só tem uma natureza, a celestial, a perfeita. Agora, Deus cobrar que o ser humano que tem a natureza do pecado, nascido sobre pecado, amigo, é difícil. Você está entendendo? Ou seja, o que é santidade segundo o padrão de Deus? O que é ser luz como Deus é luz? O padrão de Deus é o esforçar-se a cada dia em ser perfeito para Deus, mesmo sendo imperfeito, mesmo tendo topadas no meu caminho, recaídas. A diferença é muito fácil de se resolver entre a pessoa que se esforça para a santidade para aquela que não se esforça para coisa alguma da santidade. É muito fácil, meu irmão. É muito fácil, porque é uma questão de natureza. É a natureza do trigo e a natureza do joio. Bem fácil. O trigo, quando confrontado pelo pecado, quando cai no pecado, qual é a reação dele? Arrepende-se, quebranta-se, pede perdão, confessa o seu pecado. O que é joio tem uma natureza do mal. Ele só é convencido, não é convertido. Convertido é a pessoa que sai de um caminho para outro. Convencido é a pessoa verdade. Ele se torna um grande lagartixa. Tem sido do mundo, só balança na cabeça, dizendo assim: não, dele tem razão. A diferença é muito simples. O que não busca a santidade, não quer saber, ele diz assim: peraí, eu sou fraco mesmo, então, se Deus quiser, Ele que me liberte, porque eu vou fazer do jeito que vier na minha cabeça. É dirigido pelos seus pensamentos, enquanto aquele que luta contra o pecado cai, se acidenta, leva topada, e topada não é coisa muito boa. Eu depois jogava no calçamento, levei muita topada no meu dedo, só vi de ruim arrancada e os tampões, certo? Quem leva uma topada sai bem. Tem uns que chamam palavrões, mas tem outro que diz: ai meu Deus do céu, ai meu Deus. Essa é a diferença entre o que produz o fruto do arrependimento e o que não produz o fruto do arrependimento. É a diferença. A terceira e última coisa. Terceira e última coisa, a gente terminar. Eu gostaria que você me ajudasse. Não sei, eu não tenho muito algo para fazer isso não, mas é importante. Queria que você olhasse para a pessoa do seu lado da direita, à esquerda. Olhe para ela. Certo? Como aqui o nosso mesista não tem, então ele vai olhar para ele mesmo, né? E você dissesse assim para ela: Deus, olhe para ela, não precisa falar alto não, só diga para ela mesmo: Deus lhe ama do jeito que você é, mas recusa-se deixá-lo do mesmo jeito. Pode repetir? Deus lhe ama do jeito que você é, mas recusa-se a deixá-lo do mesmo jeito. É a terceira coisa que eu quero concluir aqui nessa noite. Sabia disso? Deus ama todos nós, todos, negros, índios, alemães, seja lá o que for, rosa, branco, preto, azul, sei lá que cor. O sangue é uma cor só, né? Esses dias tem um louco aí de uma grande denominação disse que não aconselha as pessoas casarem com raças diferentes. Essa foi demais. Pelo amor de Deus.
Você acredita nisso? E uma igreja grande, né? Ele disse que não aconselha as pessoas a casarem com raças diferentes. Meu Deus. Misericórdia. Então, veja bem, Deus, Ele nos ama do jeito que nós somos, mas Deus que nos ama, Ele se recusa a nos deixar do mesmo jeito. Por que Deus se recusa a nos deixar do mesmo jeito? Porque está implícito na sua natureza. Deus não é como nós. Porque Deus, se Deus fosse como um de nós, Ele iria dizer assim: tu é desse jeito mesmo, então pronto. Tem jeito não, né? Se Deus fosse como um de nós. Não tem jeito não, tu é assim mesmo. Tu é desse jeito mesmo, pronto. Tem jeito não, ninguém muda não. Mas Deus não é como nós. Deus nos ama. Desde a nossa concepção, Deus sonhou conosco na nossa concepção, Deus planejou, Deus fez projetos para nós, tem projetos para nós, Deus tem planos divinos, celestiais, espirituais para nós. Deus, quando você se converteu, Deus lhe fez sacerdote, rei e rainhas, príncipes de Deus, está lá em Hebreus. Você é tudo isso, meu irmão. Você é lindo aos olhos de Deus. Você é lindo aos olhos de Deus. Você é uma pérola. A gente é bom essas coisas, né? Mas sabe alguma coisa? Deus não quer. Deus se recusa a deixar você do mesmo jeito. Deus se recusa a lhe deixar do mesmo jeito. Tem pessoas que se convertem entre aspas. É uma falsa conversão. Tem pessoas que se convertem entre aspas, uma falsa conversão, e elas continuam com os mesmos hábitos, com o mesmo modo de pensar, com o mesmo estilo de vida e dizem que são convertidas. Saiba dessa noite. Se não mudou sua vida em aspecto algum, se você continua com os mesmos aspectos, se você tem piorado, você não se converteu ainda. Você apenas se convenceu. Tornar-se membro de uma igreja, de uma instituição religiosa, lhe dá direitos, segundo o estatuto da mesma, mas não lhe faz convertido aos olhos de Deus. Você não recebe uma carta assinatura com o terreno, com o lar que os anjos estão construindo, tijolos de ouro, uma casa para você. Não faz isso, desculpa. A conversão é individual, meu irmão. É algo entre você e Deus. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Ou seja, não é o coletivo, não é a quantidade de pessoas, não é a instituição religiosa que me justifica. Não é. O que me justifica é a minha fé para a salvação com Deus. A fé para a salvação não é uma mágica. Naquele dia que você levantou a mão, levantei a mão, agora precisa de uma mágica de me transformar em uma criatura. Não é. Desculpe, meu irmão, eu tenho que ser sincero. Esse dia foi apenas um dia que você se convenceu de que você é pecador e precisava entregar sua vida a Jesus. A salvação tem que ser trabalhada. Diz a palavra de Deus: trabalhai para a vossa salvação. Ou seja, o que é isso? A salvação ela é trabalhada durante a minha vida inteira. Se eu sou salvo, eu procuro as coisas de Deus. Se eu sou salvo, eu procuro as coisas que não são. Eu não procuro as coisas que são dos homens. Se eu sou salvo, eu não me deixo convencer pelos conceitos do mundo. Se eu sou salvo, eu me deixo convencer pelas coisas que são de Deus. E aí, o que são as coisas de Deus? O que são as coisas de Deus? Será que é o louvor que o camarada fez para ganhar milhões em cima daquele CD? Será que é aquela pessoa que brigou com o cônjuge, mas botou uma roupa bonita de crente para ir para a igreja? Será que é? Será que é porque eu digo paz do Senhor, para todos que eu vejo na rua, precisam da mesma fé, irmão? Será que isso me torna crente? Será que isso me torna salvo? Será que isso agrada a Deus? De fato, não. Não existe isso no Evangelho. O que
que existe no Evangelho é que se você é salvo, você é lavado no sangue. Você viu esse texto aí, né? Vamos ler de novo esses versículos 5 em diante. Ora, a mensagem, palavra que ele disse, que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. É tão chato se eu ficar se auto-enganando. E a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos pecados, cometido pecado, fazendo um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então, peraí, irmão, para me tornar crente, está nos princípios, não está? Não está aqui nos princípios, não está aí na sua Bíblia? Está nos princípios. Os princípios estão aí para você se converter. Você ser de Deus não é você comprar todos os CDs da coleção de alguém. Para você ser de Deus, você não é porque você canta louvores lindos para Deus. Para você ser de Deus, não é porque você dá a paz do Senhor e se veste diferente. Para você ser de Deus, você tem que confessar seus pecados, você tem que se purificar no sangue de Jesus, você tem que considerar que você é pecador e que Deus está com verdade, você tem que dizer, Deus é luz e ninguém treva, eu preciso me ajudar. Isso é ser convertido. Entendeu a diferença? Ser de Deus não é um modismo, não é uma moda. Peraí, Xuxa se converteu. Então Xuxa converteu também. Peraí, eu também vou me converter. Princípio errado, irmão. Princípio errado. Você é de Deus porque você entendeu a mensagem que ele fala aqui, ó. E a mensagem que dele ouvimos. A mensagem que dele ouvimos. Qual foi a mensagem que João ouviu? É que Deus me ama do jeito que você é, mas se recusa a deixar de você. Porque ele é luz e nele não tem trevas. Porque o sangue de Jesus nos purifica. Porque nós temos que confessar nossos pecados. Porque Deus é luz. Quando Deus mostra o nosso erro, é porque ele é um pai bom. Um pai mau não mostra o erro do filho, deixa o filho olhar assim mesmo. Aí o menino está dando na sua cara, está quebrando tudo, jogando televisão no chão, dando maior prejuízo. Você não olha assim mesmo, fala papai e mamãe ama. Diz os maiores palavrões que o pai com a mãe ainda dá um presente. Toma, meu filho, toma, meu filho, maravilhoso. Pensa de Deus, toma esse PlayStation, sei das quantas nossa, lindo. Está alimentando uma cobra para lhe matar futuramente. Deus nos ama assim. A pessoa está fazendo a coisa errada e Deus mostra. Joga um holofote em cima do erro e diz assim: corrige-se. Escolha não errar. Isso é amor. Isso é amor. É assim. Quem vai casar com um cônjuge que quer ser dividido por outros ou outras? Entendeu? Assim é o amor de Deus. Assim é Deus conosco. Porque Ele nos ama do jeito que nós somos, mas Ele se recusa a nos deixar desse jeito. Fecha teus olhos, baixa tua cabeça e pensa agora nessa reflexão que você ouviu. Eu não posso fazer nada por ti, porque eu sou um ser humano.
como você. Tem mais imperfeição em mim do que em você. Pode ter certeza, e dou graças a Deus por isso, porque o poder de Deus se manifesta na minha fraqueza. Saiba, você é muito melhor do que eu. Você é muito melhor do que eu. Ore a Deus aí no seu lugar. Deixe Deus agir em você. Deixe Deus agir. E agora me alegro em sua luz. Cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu pra salvar um tão pobre pecador. Eu ouvia falar dessa graça que do céu trouxe o nosso Jesus, mas eu converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor, e levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé e os olhos abri, e agora me alegro em sua luz.